Pessoas mais felizes não são as que têm mais oportunidades, são as que fazem as melhores escolhas. Hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre o poder de decidir, o poder de escolher. Eu tô lendo um livro e provavelmente vou fazer a indicação dele em 300 vídeos aqui no canal. Provavelmente, porque ele é maravilhoso. Se chama A Idade Decisiva, já até falei dele pra vocês em outros vídeos aqui. 20 é a idade decisiva. E eu vou indicar ele pra quem tem 20, pra quem tem 30, pra quem tem 40, apesar de ser voltado pra essa década de 20 a 30 anos, esses 10 anos aí, né? Entre 20 anos e 30 anos, esses 10 anos, esse período de 10 anos, ele também tem lições super válidas para 30 anos, para 40 anos. Eu vou trazer um resumo completo para vocês quando eu acabar de ler esse livro. Ainda estou lendo ele, mas hoje eu quero falar em específico sobre um personagem que, no caso, é um paciente, foi um paciente da escritora, que é psicóloga. Ela se dedicou a trabalhar na área dela de atuação da psicologia, no consultório dela, com os jovens. Então ela se dedicou para estudar sobre a mente dos jovens nessa faixa aí de idade de 20 a 30 anos. Mas como eu disse, é um livro para 20, 30, 40, enfim, ele tem lições que valem para todo mundo de modo geral, tá? Mas principalmente para quem tem 20 anos, se você ainda não leu esse livro, leia esse livro, tá? No caso, vou citar sobre um dos personagens que eu peguei aqui pra falar sobre o tema, porque foi um dos que mexeram comigo quando eu tava lendo. O nome do personagem é Ian, que no caso é um paciente, e ela deu esse nome pseudônimo pra ninguém saber a identidade dele. E ele é um jovem praticamente parecido com todos nós que estamos aí nessa fase dos 20 a 30 anos, com escolhas importantes pra fazer. Ele havia feito uma graduação, mas ele estava ali, agora naquele momento, trabalhando em uma loja de bicicletas, mas ele não sabia se escolhia continuar na área que ele já tinha estudado, se ele migrava para o direito, porque os pais dele falavam que era a área mais promissora, que dava mais dinheiro, se ele migrava para design, porque era uma área que ele tinha uma certa criatividade, ele achava mais interessante, mais divertido. Tinha um mundo de opções e ele estava se sentindo perdido. Ele começa a falar para o psicólogo assim que ele começa a sessão dele, dizendo que se sentia como se estivesse dentro de um grande oceano, com muitas opções para nadar. E o medo que ele tinha era de escolher um lado, nadar e morrer por não chegar em lugar nenhum. Ou chegar em um lugar que não era o que ele realmente queria, ele não queria errar na escolha. E por medo de errar nenhuma escolha, ele não escolhia nada. Ele ficava naquele limbo ali com os amigos da mesma faixa de idade que não queriam nada com nada e deixando a vida levar, como diz o Zeca Pagodinho. Só que a vida está passando, ele está com seus 25 anos, não está tão insatisfeito com o trabalho que tem, mas também não consegue decidir sobre o que fazer. E aí ele fala para ela que parece mais interessante, ao invés de escolher um caminho e nadar, ficar sentado, ficar se debatendo em um local só até que alguém apareça com um bote e resgate ele. Eu não me identifiquei com a frase do Ian, mas é uma realidade de muitas pessoas, essa de não pegar o protagonismo da própria vida, ficar ali no meio do oceano, já que eu tenho que escolher, mas eu não consigo decidir, vou ficar aqui me debatendo até que alguém apareça aqui com um bote, com um avião, com um barco e me socorra. Esse pensamento te faz ficar no mesmo lugar por muito tempo e na maioria das vezes tendo que viver uma vida que você não queria porque você não escolheu e alguém decidiu por você. Alguém te entregou um emprego que você não procurou, alguém te entregou uma oportunidade que era o que tinha e você aceitou porque você não estava se movendo e fazendo escolhas por si próprio. O que vinha você aceitava. Como eu falei, vivendo a vida, como canta o Zeca Pagodinho, deixando a vida levar, porque é às vezes mais desconfortável ter que encarar a realidade e escolher alguma coisa. E eu separei uma frase que é parecida com a que eu comecei falando pra vocês aqui, só que a frase é exatamente a frase que está no livro, que é essa daqui, ó, página 54. Como não sabia que jovens que tomam decisões são mais felizes do que os jovens que ficam se debatendo na água, Ian continuava confuso. Isso parecia mais fácil. Então, para ele, parecia até mais fácil continuar confuso sobre escolher ou não alguma coisa do que, de fato, decidir. Parecia mais fácil para ele ficar ali naquele limbo, naquela confusão mental ali, do que ter
proatividade em decidir alguma coisa, tomar uma decisão, fazer uma escolha. E ela traz para ele a história de um experimento que foi feito por uma pesquisadora, Shena Liengar, me parece o nome, e ela trabalhava nessa universidade de Stanford e ela decidiu ir para um supermercado e fazer um experimento com pessoas que estavam ali para saber como elas faziam as escolhas dela. Ela escolheu alguns potes de geleia. No primeiro experimento, ela levou 6 sabores de geleia. E a pessoa podia escolher experimentar os 6 sabores e o que ela mais gostasse, ela podia levar embora um pote de geleia. Então ali se passaram várias pessoas naquele experimento, naquele dia, e foram experimentando ali e no final cada um escolhia ali o seu favorito e levava para casa o pote de geleia com o sabor mais lhe agradara. Em uma outra oportunidade, ela volta ao mesmo supermercado, porém, ao invés de 6 potes de geleia, ela volta ao supermercado com 24 sabores de geleia, 24 potes de geleia. Com uma imensa quantidade para experimentar e para decidir, muitas pessoas acabavam indo embora sem levar nenhum pote. Com muita variedade, elas simplesmente preferiam não levar nada. Experimentava e não escolhia nada, não escolhia nenhum. O resumo do experimento feito nessa universidade, para essa pesquisadora, foi que é mais fácil termos tomarmos alguma decisão quando temos menos opções do que quando temos muitas opções. No caso, Yanni se via com um mundo de opções, é o que nós costumamos falar para nós mesmos ou ouvirmos das pessoas, dos nossos pais, de amigos, que temos a vida toda pela frente, podemos ser o que nós quisermos, podemos fazer o que nós queremos, o que nós quisermos, porque nós temos a vida inteira pela frente. Então, é um mundo de oportunidades, o céu é o limite, você pode fazer o que você quiser, ser quem você quiser ser, porque você tem tempo, você é jovem e tem todo o tempo do mundo para escolher. Só que, segundo o livro, essa faixa aí dos 20 aos 30 é uma idade que a gente normalmente escolhe as escolhas mais importantes, toma as decisões mais importantes, que normalmente é trabalho e relacionamento. Normalmente são as mais definidoras para a nossa vida. Uma vez que vamos adiando isso para 30, 40 anos, vai ficando mais difícil, até porque na maioria das vezes temos, no caso das mulheres, temos a questão do relógio biológico, vai ficando mais difícil para engravidar. A nossa força intelectual e física vai diminuindo a nossa disposição para estudar. Vou melhorar a minha situação. Vai diminuindo ao passar do tempo porque nós vamos ficando cansados mesmo. Nosso corpo físico vai ficando mais cansado para a gente se dispor a estudar mais, a trabalhar mais. Então, quanto mais vamos adiando as decisões importantes, mais difícil vai sendo para a gente escolher alguma coisa que faça sentido, que tenha uma identificação realmente com o que nós gostamos. E o Ian estava ali com seus 25 anos nesse limbo sem saber o que decidir. Então ele não estava conseguindo decidir por nada. Ela traz esse experimento para ele para reduzir as opções que ele tem, para ver se ele consegue escolher uma coisa mais voltada para ele, não só o que o pai dele, a mãe dele estava sugerindo, que talvez fosse ali advocacia, mas alguma coisa que ele conseguisse se sustentar, mas que ele também gostasse de fazer e que tivesse a ver com a personalidade dele. Então eles começam a conversar ali, o livro ele vai trazer mais detalhes sobre a história, para que ele consiga decidir. No final da história do personagem, do Ian, ele consegue decidir por uma área e a longo prazo ele vai trazendo os feedbacks para a psicóloga, mostrando como ele tá mais feliz, como ele tá se sentindo mais bem sucedido com a escolha que ele fez. A questão que eu quero trazer para vocês é que, querendo ou não, nós precisamos tomar decisões. Ficar nesse limbo, como o Ian estava, nos coloca fora do protagonismo da nossa vida. E eu sei que é mais difícil quando a gente tem que tomar decisões importantes, porque a gente não quer errar. Eu tô lendo ainda, o livro, porque eu tô lendo vários livros simultâneos. Mas eu estou lendo o livro que eu citei pra vocês em algum outro vídeo aqui, de vendas, que é Spin Selling, e ele começa falando sobre a nossa dificuldade, a nossa demora em tomar decisões que são importantes, porque elas demonstram socialmente um certo impacto. Por exemplo, quando o livro é sobre vendas, então vou trazer para o conceito de vendas aqui, quando a pessoa tem que fazer uma escolha. Se eu vou vender uma carteira para uma pessoa, ou se eu vou comprar uma carteira, normalmente essa pessoa vai decidir mais rápido, porque é uma coisa às vezes barata, 10, 15, 25, 30, 50 reais, é um preço
baixo, então é uma escolha que é rápida de ser feita. Se eu vou, talvez eu quero tô pensando, passei numa loja e alguém me oferece uma carteira, vou usar esse exemplo. Fui comprar, sei lá, um esmalte, um cinto e alguém me oferece uma carteira. O custo é baixo, então é fácil para a pessoa me vender, eu não demoro tanto para pensar em comprar ou não aquela carteira, é uma coisa rápida. E se chegar em casa e me arrepender daquela compra, eu posso deixar ela guardada dentro do guarda-roupa, ninguém vai saber que eu escolhi uma carteira, que eu comprei, que depois eu me arrependi de ter feito aquela escolha. O mesmo vale para quando eu vou vender para alguém uma coisa de ticket baixo, né, uma coisa pequena, que a pessoa escolhe rápido. E o mesmo vale para quando eu vou comprar uma coisa pequena. Eu escolho rápido, eu decido rápido. É uma escolha que tem baixo impacto, então é fácil de decidir, é fácil de escolher. Mas quando eu vou comprar um carro, eu preciso pensar mais tempo. Porque além do custo financeiro ser maior, se eu errar naquela escolha, todo mundo vai saber que eu fiz uma escolha ruim. Então, além de ter um impacto maior financeiro, que é um prejuízo se eu me arrepender da escolha depois, é também um equipamento maior, é um imóvel maior, né? Não é um imóvel, é um produto maior, né? Vai ficar ocupando minha garagem se eu me arrepender, eu vou demorar a vender se eu me arrepender e todo mundo vai saber que eu fiz uma escolha tola comprando aquele automóvel e também que eu perdi dinheiro no negócio, na minha negociação, já que o livro fala sobre vendas. As escolhas maiores, elas precisam ser mais pensadas. Então, quando você vai vender um equipamento grande, um equipamento caro, um produto caro, um serviço caro, as outras pessoas tendem a demorar mais tempo para escolher. Logo, preciso fazer mais visitas àquele cliente, porque ele vai ter mais tempo para pensar, ele vai demorar para me dar aquela resposta. Na maioria das vezes, é isso que nós fazemos. Nós gastamos mais tempo pensando no que nós queremos, porque não queremos errar na escolha e também não queremos que as pessoas percebam que nós erramos naquela escolha. Vamos usar aqui o exemplo de relacionamento, trabalho, escolher uma profissão errada, fazer uma escolha de relacionamento errado. Todo mundo vai saber se você fracassar no casamento, por exemplo, ou na escolha de uma profissão. Enfim, são escolhas que são importantes. Por isso, nós tendemos a adiar as decisões com medo de errar. Mas não escolher, não decidir, ficar nesse limbo é adiar uma vida que poderia ter sido feliz se tivéssemos escolhido alguma coisa. Ter muitas opções nos atrapalha, sim, como eu citei aqui o caso do experimento feito pela pesquisadora aqui no supermercado. Ter muitas opções de geleia atrapalha, porque a gente acaba às vezes não escolhendo nada, indo embora sem nada, porque tínhamos uma grande variedade de opções e de oportunidade. Isso atrapalha. E ter muitas opções não significa que seremos mais felizes, só porque tinha muitas opções. Então, ter muitas opções não influencia em quase nada. Mas decidir qualquer coisa ou ficar no limbo até que alguém te traga alguma coisa pode te colocar numa vida infeliz e lá na frente você vê que não era o que você queria, mas foi o que te empurraram ou foi o que sobrou, porque você ficou ali demorando para se decidir, não se decidiu por nada e teve que ficar com a opção de trabalho que restou, já que você não decidiu, né, uma profissão, não decidiu um trabalho, não escolheu por você. Não escolher por nós mesmos é fazer com que outras pessoas decidam. Não escolher é uma escolha, não decidir também é uma decisão. Não decidir pela vida que nós queremos é decidir pela vida que vai vir, a vida que vai sobrar, a vida que vai nos restar, porque estamos deixando a vida nos levar. O que eu penso sobre essa questão de decidir? Ficar sempre nesse limbo é ruim, mas uma vez que nós nos dispomos nos decidimos sobre alguma coisa, uma vez que tomamos uma decisão, é necessário estar disposto a arcar também com as consequências e, obviamente, ter ali também os benefícios, porque virão. Mas existe um preço a ser pago. Decidir uma coisa e não era lá na frente que eu queria, é muitas das vezes mais inteligente, no caso, mudar de rota. Porque quanto mais tempo você fica ali... um exemplo. Comecei uma graduação e não era aquilo ali que eu queria. Não é. Tem certeza que não é o que você quer? Mude de rota para que você escolha uma coisa que tenha sentido com a vida que você está construindo. Não é ficar sempre pulando de galho em galho. Obviamente, a gente está falando sobre ter clareza, né? Ter uma escolha, fazer uma escolha, ter clareza sobre o que está se escolhendo, mas ter a proatividade em decidir.
Porque, ok, tô num lugar que eu não... A Luana Carolina fala sobre isso. Uma vez que você percebe que estar cavando para o fundo do poço, a decisão mais inteligente é parar de cavar. Estou indo para um lugar que eu não quero ir, indo para um lugar que não faz sentido mais para minha vida. Parecia correto, mas agora eu mudei de rota. A escolha mais inteligente é parar de cavar, parar de ir para um lugar que você não está indo. Porque quanto mais você caminha para o lugar errado, mais longe você está do caminho certo. Mas uma decisão você tem que tomar. Continuar indo, você vai ficar mais longe da vida que você quer, se você continua caminhando para onde você já sabe que não quer ir. Continua gastando tempo com uma coisa que você vai gastar mais dinheiro para voltar. Um exemplo, se eu estou no trem errado, vou usar o exemplo do trem, do ônibus, qualquer meio de transporte. Peguei o trem errado, estou indo para X direção. Eu já percebi que eu estou no trem errado. Qual é a escolha mais inteligente? Parar na próxima estação e pegar um trem de volta para o caminho certo. Ou pegar um trem, parar, pensar, ficar na estação por 5 minutos pensando para onde é mesmo que eu quero ir? E aí você pega um trem pro local certo, do destino certo. Do que você deixar o trem te levar toda a vida pro lugar errado. Porque quando você decidir, você vai gastar mais dinheiro para você voltar pro lugar certo. Até o trem voltar de volta, a passagem vai estar mais cara porque você vai ter que voltar. Então, você vai ter um custo maior para voltar pro caminho correto. Então, uma vez que você percebe que está indo para o lugar errado, a escolha mais inteligente é parar de andar, parar de cavar, parar de ir e procurar decidir pela melhor escolha. Mas você tem que decidir, porque só parar numa estação e ficar lá plantado, sem saber para onde você vai te colocar em uma vida infeliz. Fazer escolhas é necessário, é importante você fazer uma escolha. Uma hora você vai ter que escolher. Sei que é isso que eu quero pra mim. Então, decido pagar o preço pra isso, mas eu escolho, eu me movo, eu tomo a decisão, eu faço alguma coisa. Na hora que ela fala ali que o Ian ainda não sabia que jovens que fazem escolhas são mais felizes, por isso que ele estava naquele limbo que parecia ser mais fácil, é porque no longo prazo, ele estava com 25 anos, e ela sabia da realidade de pacientes que chegavam aos 40, com 45 anos, com 50 anos, com 60 anos, questionando e reclamando por não ter feito decisões melhores na faixa dos 20, na casa dos 30. Se arrependia por não ter feito escolhas mais inteligentes. Vamos supor, a pessoa às vezes está com 35 anos, 40 anos e tá ali focada na carreira, não quer ter filhos, não quer um relacionamento, não quer um casamento, não quer se importar. Detalhe pequeno e altamente importante na vida, detalhe pequeno eu usei aqui no caso a ironia, porque a pessoa não tá ligada do quão isso será importante a longo prazo. E ela vai adiando, vai adiando, vai adiando, vai adiando. Só que chega lá na frente, com 50 anos, ela pensa, eu podia ter feito uma escolha diferente aos 30. Eu podia talvez ter entrado em um relacionamento, podia ter me esforçado para ter feito uma boa escolha, talvez, de relacionamento e ter tido filhos, ter tido uma vida diferente do que a vida que eu deixei ir vivendo, a vida que eu fui vivendo por não ter escolhido nada, por não ter tomado uma decisão. E lá na frente, na maioria das vezes, as pessoas se arrependem amargamente por não ter feito uma escolha diferente. Ou de profissão, ou de relacionamento, ou de trabalho, ter saído de algum lugar que não estava mais feliz, ter continuado lá quando já era para ter saído. Lá na frente, as pessoas normalmente se arrependem. Então, ela força bastante no livro essa questão de ter que decidir, de ter que fazer uma coisa e não ficar com essa ideia de que temos todo o tempo do mundo para fazer o que queremos, porque a gente não tem todo o tempo do mundo. A gente não tem, é uma ilusão que nos venderam, que você pode ficar aí gastando o seu tempo, gastando os seus 18, 20, 30 anos, porque a vida é infinita. Você vai demorar para envelhecer, vai demorar para morrer, então você pode ficar aí vivendo a sua vida sem responsabilidade. Sendo que na maioria das vezes, quem tomou essa escolha, quem decidiu por viver como se o amanhã, como se o céu fosse o limite, como se o amanhã não nos pertence, por isso eu vou viver de qualquer jeito, normalmente essas pessoas se arrependem amargamente lá na frente. E hoje eu tô realmente com esse posicionamento. Eu prefiro decidir por uma coisa que eu quero, de ter que fazer uma escolha, porque fazer uma escolha às vezes é difícil, ter que tomar um caminho, mudar de rota, mudar de postura, mudar, quebrar um ciclo para começar um outro ciclo, recomeçar em alguma coisa. Essas coisas às vezes são dolorosas. Você ter que fazer uma coisa, tomar uma decisão, porque tudo te tira da zona de conforto. Tô num lugar que é confortável, abre um aspas, tô num lugar aqui
que é confortável, mas eu sei que se eu continuar aqui, a longo prazo, isso daqui vai ser mais prejudicial do que benéfico. Então eu tenho que tomar uma decisão, mas ter que sair daqui para ir para cá é doloroso, é difícil, é sair da zona de conforto, você tem que se desgastar, sabe? É um preço a ser pago, tem um preço a ser pago. E às vezes é difícil, mas à medida que você escolhe tomar uma decisão, mesmo ela sendo difícil, você se livra do sabor amargo do arrependimento. Então, às vezes, como eu falei, eu tô preferindo hoje fazer escolhas que são difíceis, a dor da decisão, do que o arrependimento por não ter feito. Sabe? Chegar lá na frente e falar, por que eu não fiz? Por que eu não tentei? Por que eu não ousei fazer diferente? Não ousei aquela mudança que eu sempre quis fazer e eu não fiz. Então, quando você vê pessoas no final da vida, foi feito, eu não vou lembrar exatamente agora quem fez, mas eu li isso, deixa eu lembrar. Uma moça que trabalhava em um hospital deu esse testemunho, eu escrevi um livro sobre isso. Eu preciso lembrar exatamente, eu não vou lembrar aqui, mas se eu lembrar depois da história, eu trago pra vocês resumido, de forma mais detalhada, a história, tá? Porque ela veio aqui no automático, no fluxo da conversa. E essa história fala de uma mulher que trabalhava em um hospital e ela pôde acompanhar vários pacientes, várias pessoas em estado terminal. E quando elas estavam naquele momento da vida delas, a maioria não questionava, não se lembrava das glórias que tinham, sabe? Das glórias que viveram na vida. A maioria se arrependia pelo tempo que perdeu, por não ter feito coisas que queria ter feito e não fez. Por não ter aproveitado relacionamentos que elas perderam, desperdiçaram. Às vezes a pessoa quis trabalhar, trabalhou, não construiu relacionamentos. Então, às vezes, aquilo ali virava um arrependimento. Ou quis muito fazer uma coisa e não fez. Foi fazendo outras coisas, deixando os sonhos de lado. Então, chegava no final da vida, ela se arrependia amargamente por não ter testado nada, não ter feito nada, não ter decidido por nada. Pela vida que elas poderiam ter vivido, elas não viveram. E quando ela conta isso, ela nos lembra que a morte ela é real, que a velhice ela é real. A Bíblia tem um versículo em Eclesiastes que é fantástico, que a gente sempre tem que estar se lembrando. Mesmo as pessoas que estão aí com os 40 anos, achando que vai demorar muito para morrer, ela tem que lembrar que a morte vai chegar. Para quem tá com 15 também, a velhice vai chegar, a morte vai chegar. E a Bíblia vai dizer que a mocidade, né, os jovens, eles têm que se preparar para a velhice e para a morte. Isso não é pra gente ficar triste e lembrar que a gente vai morrer. É pra gente acordar e lembrar que a gente vai morrer. Logo, a gente tem que ter responsabilidade também com as nossas escolhas, tanto da adolescência, da juventude, também da fase adulta, porque isso vai resultar em uma velhice que pode ser muito amarga ou muito feliz, muito mais bem sucedida. E também, no caso aqui, falando da morte, também está relacionado a lembrar que você tem uma vida depois daqui, para quem acredita na salvação, que você tem uma vida que você também tem que decidir sobre a sua salvação, sobre a sua escolha eterna, para onde você quer ir no final da sua vida, para quem acredita em uma vida após a morte. Essas decisões, elas são importantes na nossa trajetória. Quando a gente vai adiando, vivendo como se não houvesse amanhã, não pensando que existe uma vida depois da morte, que existe uma morte, que existe uma velhice, a gente não se prepara para isso. E aí entra várias outras escolhas aqui, né? Aposentadoria, como eu já falei para vocês, cuidar do corpo a longo prazo, fazer escolhas de cuidar do corpo a longo prazo, já que a velhice pode ser que ela chegue e você quer, pelo menos, conseguir levantar no vaso sanitário sozinho, se for o caso de chegar numa velhice e optar por chegar mais saudável, sabe? Chegar com mais vigor. E essas escolhas, na maioria das vezes, ela está condicionada à nossa juventude, quando a gente precisa fazer escolhas diferentes, escolhas mais inteligentes, escolhas melhores. E aí volta na frase que eu falei no início. Não é o excesso de oportunidades que nós temos, mas as nossas decisões mais inteligentes, fazer escolhas melhores, sentar, porque às vezes a gente não quer pegar um papel e falar para onde eu quero ir, o que é importante para minha vida, aonde eu quero estar daqui a 5 anos, que tipo de vida eu quero ter, que tipo de vida eu não quero ter, que tipo de relacionamento eu quero ter, que tipo de relacionamento eu não quero ter, que tipo de mãe eu quero ser, que tipo de mãe eu não quero ser, que tipo de profissional eu quero ser, que tipo de profissional eu não quero ser. Quando você para analisar essas coisas, coloca no papel o que é importante para você, fica mais fácil de saber para onde você vai.
que tipo de caminho você toma, que tipo de trem você pega, para reduzir as chances de um arrependimento, para reduzir as chances de fazer uma escolha errada. Eu sei que nem sempre a vida segue os nossos projetos, os nossos planos, os nossos rumos, mas viver uma vida sem plano nenhum normalmente é um caminho para uma infelicidade, um caminho para uma frustração, porque tem escolhas que são importantes a longo prazo. Viver deixando a vida levar, normalmente não é uma escolha mais inteligente. Então esse é um convite que eu te faço. Faça escolhas, tome decisões. Não é decidir com a cabeça voada, sem pensar minimamente, mas se for preciso não, é necessário, sente, faça um plano do que é importante para você, do que é prioridade para você. Se o exemplo for a carreira, no momento que você não sabe se decide, se decide ou não sobre alguma profissão, sente e avalia todas as opções que você tem, as áreas que você acha que você gosta mais, que você tem mais habilidade. Com certeza também tem que ser pautado nessa escolha, a escolha que vai te proporcionar mais retorno financeiro, porque não é só, não, gosto da área X, mas isso daqui trará retornos financeiros? Porque se não traz retorno financeiro, só se traz uma satisfação pessoal, uma satisfação emocional, mas não traz recursos, lá na frente você vai se arrepender muito, talvez, de ter escolhido essa área, porque você não vai conseguir se sustentar ou sustentar a sua família com essa área de profissão. Então, quando você senta e avalia, por exemplo, retorno financeiro, satisfação, habilidade, mapeia ali as áreas que vai ter mais a ver com você, escolha uma. Uma coisa você vai ter que fazer, que é fazer uma escolha, tomar uma decisão. E aí foi o que eu falei. Dá trabalho sentar, pensar, ter que sentar, colocar a bundinha, o bumbum na cadeira e pensar, dá trabalho? Dá trabalho, mas é muito melhor do que ficar deixando a vida levar sem plano nenhum. Jovens que fazem escolhas são mais felizes do que os que não fazem. Foi a frase do livro e é a frase que eu deixo para vocês. E não vou aplicar somente aos jovens. As pessoas que fazem escolhas, quem toma decisão, é mais feliz do que quem não decide nada, não escolhe nada. Do que quem deixa a vida levar. O Paulo Vieira tem uma frase que é muito emblemática, é até frase, capa de um livro dele, né? Tem poder quem age e tem mais poder ainda quem age certo. Então, quando você decide por alguma coisa, quando você pega ali o seu papel e fala pra que eu quero ir, pra cá que eu vou e decide, você tá muito mais próximo de uma vida mais feliz do que alguém que não decide por nada. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, eu sempre deixo pro final, porque eu vou falando ao longo do vídeo. Mas se você gostou, te convido a se inscrever aqui e ativar o sino de notificação, que toda semana nós temos vídeos aqui sobre crescimento e desenvolvimento pessoal. E eu estou adorando dividir aqui os meus pontos de vista de mundo com vocês. Beijocas, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.